Olá, estamos iniciando mais um Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Renovamos aqui o agradecimento ao prestígio da sua audiência e a sua participação, enviando perguntas para os mais diversos segmentos do direito. Lembre-se sempre, é muito fácil. Você disca para, ou aliás, manda um WhatsApp para o nosso número 51 985-946-773 ou, se preferir, manda para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Sua participação é muito importante não só para ter a sua resposta, mas também para contribuir para que outros consumidores também entendam as diversas áreas e as suas dúvidas sobre as relações de consumo. No programa de hoje estamos recebendo o Dr. Alcebiades Santini, que vai tratar de direito do consumidor. Seja bem-vindo, Dr. Santini. Muito obrigado, Dr. Gil. Vamos para a primeira pergunta da senhora Fátima. Tem uma conta em um banco digital que foi bloqueada judicialmente. Depois foi desbloqueada. A minha dúvida é: será que poderei usar essa conta novamente? Pois é por onde recebo a pensão do meu neto. Para a Fátima, claro, uma vez desbloqueada a conta que foi bloqueada por uma decisão judicial, ela pode continuar a usar normalmente, então não tem problema nenhum. O bloqueio e a decisão judicial é determinada através de uma liminar ou, né, por um juiz de direito, né? E a gente sempre afirma o seguinte: ele é juiz de direito, não é juiz das leis, né? Ele pode ter decisões fora de uma base legal. O juiz, por qualquer motivo, foi acionado provavelmente por um credor que solicitou o bloqueio dessa conta para usufruir o pagamento que ele estava buscando através de uma ação judicial. No momento que foi desbloqueado e o juiz que bloqueou, desbloqueou porque atendeu a condição do bloqueio, a Fátima pode usar isso passivamente, né? Tranquilamente, não tem mais nada que recorrer. O que a gente recomenda que ela sempre fique atenta, né, se não tiver situações futuras de novo bloqueio. E o Código de Defesa do Consumidor estabelece também algumas restrições aos bloqueios, mas não bloqueios judiciais. Bloqueios judiciais é a decisão do juiz. Mas alguns bloqueios, digamos assim, de serviços, né, por falta de pagamento numa conta de telecomunicações, que são indevidas, aí caracteriza uma cláusula abusiva. Não é o caso da Fátima, então a Fátima pode continuar normalmente com essa conta. A próxima pergunta, a telespectadora optou por não se identificar e tem a ver com, inclusive, um segmento que o senhor referiu agora, Dr. Santini. Ela diz o seguinte, tá? Fui cliente de uma operadora durante um tempo e sempre paguei tudo em dia. Agora tenho recebido ligações com cobranças dessa operadora de telefonia, só que em nome de outra pessoa. Creio que passaram o número do celular que eu tinha para alguém que não tem pago as contas, mas só que quem tem recebido a cobrança sou eu. O que eu faço? Pergunta a telespectadora. Bom, essa consumidora anônima, ela provavelmente tem duas situações. Alguém está usando o celular dela, né, enfim, o plano que ela fez com a operadora, e um terceiro usando um plano que é da titular, antiga, que ela não tem mais nenhuma relação com essa operadora. Bom, pode ter havido uma clonagem, né, um golpe aí de clonagem dos dados dessa pessoa titular e do número do telefone. Bom, ela tem que entrar imediatamente em contato com a operadora, né, isto formalmente, ou pelo site, que aí ela tem o protocolo, registra o protocolo e pede imediatamente a suspensão. E
e a resolução do problema não só dali para frente, como também a parte retroativa. Então, é o primeiro procedimento que ela tem que entrar em contato com a operadora e cancelar essa situação indesejada e incômoda que a consumidora está tendo. E não permitir, e aí o código estabelece, não pode permitir que essa operadora faça cobranças no seu local de trabalho, no seu domicílio, e muito menos em horários muito cedo ou muito tarde, fora do horário do comercial. Por quê? Isso aí requer, por parte do consumidor, uma ação por dano moral. Quer dizer, eu não estou devendo, e ainda a operadora insiste em fazer cobranças indesejadas, indevidas, em horários do meu trabalho ou horários do meu conforto domiciliário. A próxima pergunta da senhora Clara é uma pergunta que, inclusive, de uma situação de relação de consumo muito recorrente de longa data. Ela diz o seguinte: fiz uma viagem para o Nordeste com conexão entre aeronaves de uma empresa que seria a mesma, e tive uma surpresa no retorno. As malas não chegaram. Fui informada de que estava na cidade onde fiz a conexão. Mesmo a bagagem tendo sido entregue no outro dia, posso acionar a empresa aérea? Foi um transtorno. Claro, Clara, o extravio de bagagem, o atraso de voos acima de 4, cancelamento ou atraso acima de 4 horas, além do compromisso das companhias aéreas dar toda a assistência por esse imprevisto ocorrido, a Clara tem o direito de exigir algumas coisas. Mesmo que a bagagem for entregue no destino, no retorno, em 24 horas, ela teve uma situação indesejada, né? Então, a primeira providência que a Clara tem que fazer, desceu, a bagagem não chegou, vai no balcão da companhia, faça um protocolo. Esse mesmo protocolo ela pode fazer na ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. São documentos importantes para o passo subsequente. Quer dizer, se ela tivesse perdido a bagagem na ida, a companhia é obrigada a dar um auxílio financeiro para comprar algumas necessidades emergentes, como, enfim, material de higiene, roupa, etc., tem que antecipar um valor, tem que ser autorizado. Se a companhia não deu nenhuma assistência, a Clara tem esse protocolo, tira a fotografia, inclusive, desses protocolos, etc., e também, digamos assim, do momento que ela não recebeu a bagagem, e a partir daí ela pode entrar com uma ação por dano material, se for o caso, mas principalmente por dano moral, porque cria um transtorno. A segurança da bagagem, tanto no deslocamento e até o destino e a entrega dessa bagagem, é de responsabilidade do fornecedor. A próxima questão do senhor Joaquim: até que ponto é legal contratos com fidelidade com prazo definido? Pergunto porque muitas vezes o serviço oferecido não corresponde à expectativa e o consumidor fica preso ao fornecedor por causa da fidelidade. Se quiser sair, tem que pagar multa, doutor Santini? Não, o Joaquim, todos os contratos de fidelidade são oferecidos, né? E aí tem uma resolução, no caso de telecomunicações, tem uma normativa da ANEEL, da Anatel, melhor colocado, tem uma normativa que estabelece o seguinte: os contratos de fidelidade, eles têm uma vinculação que o consumidor tem que ficar no mínimo, aliás, é o prazo máximo também, mas vinculado àquela operadora 12 meses. Claro que nesse período ele pode fazer a portabilidade de uma operadora para outra, desde que ele esteja com o pagamento em dia, mas leva esse compromisso de fidelidade por 12 meses. Agora, o Joaquim está alegando o seguinte, que o serviço, em alguns momentos, o serviço estava abaixo da expectativa. Bom, uma coisa é a expectativa,
Mas se ele tem prova que o serviço está abaixo do que foi oferecido, há um defeito e há digamos assim, há um prejuízo, não só na expectativa, mas no fato em si do serviço estar abaixo do que foi oferecido. Bom, aí tem uma falha da operadora, que ofereceu um serviço garantindo X de qualidade e essa qualidade está abaixo de X. Aí ele pode fazer a suspensão do contrato sem pagar multa. O contrato de fidelidade para pessoas físicas é 12 meses. Para pessoa jurídica, a norma da Anatel é negociado, pode ser maior do que 12 meses. Então, o que o Joaquim tem que fazer? Ele tem que provar que o serviço não está de acordo com aquilo que foi ofertado. Se ele não conseguir provar, lamentavelmente, Joaquim, tu vai ter que negociar com a operadora e pagar proporcionalmente aos meses que falta essa diferença em cima do que está estabelecido no contrato, que é uma multa por quebra de não continuidade na fidelidade. Ponto. E como é que ele prova essa questão de digamos, baixa que não atendeu isso, a sua expectativa? Como é que ele prova isso? Isso, tem que provar, digamos, mas como ele prova? Isso, digamos que ele está numa região X ou Y e oferece que o serviço tenha um alcance de 80% de qualidade, né? Tem o sinal. Ele prova que lá não tem sinal, né? Porque não tem torres repetidoras adequadas para aquela região. Ele provando isso, então, caracteriza uma oferta enganosa, né? Um serviço que não está de acordo conforme que ele contratou e conforme como foi divulgado. Ele tem que provar isso. Ele tem que pedir alguém especialista em telecomunicação que faça um laudo que lá onde ele está, porque venderam para o endereço onde ele estava. Lá onde ele estava, esse serviço não é 100% adequado ou 100% atendido. Provando isso, ele negocia, e aí a operadora também acho que vai usar o bom senso, negocia com operadoras, vamos cancelar porque eu fui frustrado, vocês não estão atendendo e vocês me isentam a multa. Ponto. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo e já voltamos. Até já. Consumidor em Pauta está de volta. É um programa com a realização da TVE e atende às suas dúvidas e questionamentos nas mais diversas áreas do direito. E é muito fácil. Mande um WhatsApp para 51945-946-773 ou então para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Hoje estamos tratando do direito do consumidor com a presença do Dr. Santini e vamos já para a próxima pergunta. É da senhora Estela. Fui no mercado que fica na esquina da minha casa e comprei um refrigerante que estava na geladeira. Por curiosidade, olhei o preço do produto na prateleira. Verifiquei que o gelado era mais caro. Pode isso? Não pode, porque o artigo 6, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor estabelece que garante ao consumidor o direito à informação clara, adequada aos diferentes produtos e serviços, onde inclui o preço. E aí a gente já informou aqui várias vezes, produtos idênticos, iguais, com preço diferenciado, o consumidor tem a obrigação e tem a opção de pagar o menor preço. Mas estava na geladeira e aí tem custo adicional de energia elétrica. Mas isso é uma deliberação do fornecedor. O que vale não é a norma administrativa, o que vale é a hierarquia das normas legais. Então, Sim. O Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei que tem origem em princípios fundamentais, né, em cláusulas pétreas, ele estabelece que produtos iguais, com preços diferentes, o consumidor tem o dever de pagar o menor preço. O senhor Antônio
pergunta: está sendo debitado na minha conta um empréstimo consignado que não solicitei. Não estou conseguindo resolver com o banco o problema. O que devo fazer? Pergunta o Bom, Antônio. seu Antônio, alguém está usando os seus dados pessoais e fez um empréstimo consignado. A primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: o Antônio foi creditado desse empréstimo consignado ou ele só está sendo descontado? Então, acredito que o Antônio não foi creditado, porque alguém está usando os dados pessoais do Antônio, né? Contrair um empréstimo consignado e o Antônio está pagando esse empréstimo. Imediatamente e urgentemente, o Antônio tem que entrar em contato com o banco, com o gerente do banco, provar que ele não recebeu. E se ele recebeu, buscar uma forma de devolver. Ele não solicitou, mas acredito que o Antônio não recebeu. Ele está só recebendo o desconto. Então, fala com o gerente. O gerente, e faça isto formalmente, para ter uma prova documental. Antônio, se o gerente não tomar nenhuma decisão, você tem vários caminhos. Entrar em contato com o Banco Central, que é o órgão fiscalizador das instituições financeiras. Ele pode, inclusive, fazer um boletim de ocorrência, né, porque é uma situação de invasão de privacidade, etc. E vai lá, isso ele faz pelo site da Polícia Civil e fica com o protocolo do boletim de ocorrência. E aí uma segunda e a última fase, denunciar nos órgãos, no Reclame Aqui, consumidor.gov.br e no PROCON da cidade, e se não tiver na cidade, no PROCON estadual do seu estado, no caso aqui do Rio Grande do Sul. E por último, ação na justiça, por dano moral e dano material, porque tem que ser devolvido esse valor, né, para o Antônio, que digamos que ele tenha pago, em dobro e atualizado. Tudo isso na ação de juizado especial ou justiça comum, ele, se for um valor acima de 20 salários mínimos, recomenda-se e deve-se ter um advogado como orientador na ação que ele vai ingressar na justiça. Tá certo. A telespectadora Clarice relata o seguinte: fiquei hospedado em um hotel e pedi alimentos do restaurante. Na hora de pagar, verifiquei que havia cobrança de produtos que não solicitei e nem consumi. Não adiantou explicar para o atendente a situação. Insistiram que eu havia solicitado tal alimento e que teria que pagar. Para não criar problema, paguei. Mas acho que isso não pode ficar assim. O que posso fazer? Pergunta a nossa telespectadora Clarice. Bom, a Clarice tem toda uma base legal no artigo 39, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe o envio de produtos ou serviços que não foram solicitados pelo consumidor. A Clarice fez correto. Ela não pediu, não consumiu e devolveu, e informou. Para não criar uma confusão, ela acabou pagando. Bom, então, ela encerrou a situação aí, mas agora ela pode requisitar essa diferença de valores pagos e cobrados indevidamente pelo restaurante, desde que ela prove, né? Se ela, provavelmente, ela fez por telefone, estava no quarto, etc., pediu o serviço de quarto, etc. Ela provando isso aí, tem que fazer a devolução em dobro e atualizado. Ela teria que ter falado, se não falou, com o gerente, para ver, acima do restaurante, tem um gerente do hotel que deveria fazer a mediação e encontrar uma solução pacífica, já que ela não pediu e tem uma garantia no Código de Defesa do Consumidor. Agora, o inverso. Tu está num restaurante, tu solicita uma série de serviços, pede a nota, e na hora da nota não inclui alguns serviços que você consumiu. Qual é o direito do consumidor? Chamar o atendente, o garçom, o gerente, para incluir na nota. Essa é a postura de respeito, né, e de tratamento digno entre as duas partes. Quer dizer, se eu faço isso como consumidor, pedindo que não foi incluído a bebida ou
a água mineral, o vinho que eu tomei, etc., eu estou buscando uma solução pacífica. O mesmo deveria ter ocorrido com esses restaurantes. Não, não. Está aqui o produto, está devolvido, foi intocável, você não pediu. Numa ação judicial, tu pode solicitar, inclusive, a inversão da ônus da prova, que o juiz vai decidir o seguinte: o consumidor está falando a verdade, quem tem que provar o contrário é o fornecedor. Então, é bom senso, é respeito. Então, o que tem que fazer? Ela já pagou, se ela provar isso, denuncia esse restaurante no PROCON, né, para outros consumidores saber que aquele restaurante não acredita na palavra do consumidor, e ela entra com uma ação de devolução por dano moral, inclusive, e por devolução do valor pago a maior em dobro e atualizado. Mas é uma dúvida que não está no questionamento da Clarice, mas que me surgiu agora, doutor Santini. Se ela pagou, ela não está reconhecendo o débito? Quer dizer, ela foi no hotel, né, solicitou alimentos, na hora de fechar a conta no hotel, né, surgiram produtos que ela não havia pedido, segundo o relato dela, mas ela pagou. E o fato de pagar não comprova que ela concorda? Aceitou? Não, ela questionou antes. Se ela conseguir provar isso, é difícil. Se ela conseguir provar que ela questionou, que não queria pagar, mas para não criar uma confusão, ela pagou, mesmo assim ela pagou. Isso foi uma concordância forçada. Né? Não foi, e não tem base legal, porque a sustentação dela é no artigo 39, inciso 3º. Eu não sou obrigado a pagar produtos e serviços que eu não solicitei. Ponto. Então, se ela provar, ela pode questionar isso aí. A próxima pergunta é do senhor Mariano, com outro segmento também, que tem muita demanda de questionamentos e até insatisfações dos consumidores, que é colocado aqui na questão do senhor Mariano. Quero suspender por 4 meses o serviço de TV a cabo e internet. Existe a garantia de que poderei continuar com o serviço após esse tempo, sem alteração de valores? Para pedir a volta do serviço, terei que pagar alguma taxa? Não, Mariano, a norma da Anatel, mais uma vez, estabelece que, isso a gente sempre tem dito aqui, que estabelece que o consumidor, telefonia, TV a cabo, etc., qualquer serviço de telecomunicação, eu tenho o direito, uma vez por ano, desde que eu esteja com pagamento em dia, fazer a suspensão até 120 dias. O retorno, quando tu faz isso, tu já informa o retorno, quer dizer, o prazo máximo é 120 dias. Esse retorno não tem custo. Então, o Mariano tem todo o direito de fazer a suspensão, ou por viagem, ou por mudança de, digamos, aqui no Sul, a gente usa muito fazer a transferência ou a suspensão quando a gente vai para a praia, por 30 dias, 60 dias, 90, até 120 dias. Não tem custo e o retorno também não tem custo. Próxima pergunta é da senhora Fernanda. Comprei uma máquina de lavar roupa do mostruário. Verifiquei na hora que tinha um pequeno amassado, mas não me importei com isso. Quando o produto foi entregue, vi que havia outras avarias que acredito que tenham ocorrido durante o transporte. Quis devolver a máquina por causa disso, mas não quiseram receber e nem dar um desconto maior no preço. O que devo fazer? Pergunta a Fernanda. A Fernanda até que usou muito bom senso. Ela foi na loja, encontrou a máquina que gostaria de ter e viu que tinha um pequeno amassado. Só que ao chegar no seu domicílio, apresentou outras avarias. Então, o que a Fernanda deve fazer? Imediatamente entrar em contato com a loja, informar que ela tinha negociado aquela máquina, que já tinha uma avaria, e ela aceitou, mas apresentou outras. Deslocamento, etc. Entra em contato, formaliza a reclamação junto ao lojista e tenta o vendedor, mas muitas vezes o vendedor não tem autonomia para decidir, então procura o gerente da loja. Ela não precisa aceitar a máquina de lavar roupa, de lavar roupa. Ela pode, inclusive,
negociar com o fabricante, porque a responsabilidade objetiva é da cadeia dos fornecedores. Vai do fabricante, da distribuidora, do transporte e do lojista. Então, se não tiver sucesso, Fernanda, tu tem o contato, a reclamação formal, né, junto à loja, tu tem o direito de escolher aquelas 3 alternativas. Não quero mais a máquina, quero o crédito ou dinheiro com valor atualizado, ou substituição do produto, ou um abatimento que eu vou ficar com essa, ou um abatimento significativo que eu vou ficar com a máquina, porque tem essas pequenas avarias, mas desde que eu tenha um desconto. Então a decisão é da Fernanda, não tem mais que procurar. Ah, não teve solução? Bom, PROCON e ação na justiça, dano material e dano moral. Consumidor em Pauta fica por aqui e contamos com o prestígio da sua audiência na próxima edição. Até lá!